Olá, família, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos aqui em um dos cartões postais da nossa bela cidade de Toledo. Queremos proporcionar a você, nesta tarde, uma experiência diferente. E a nossa oração é que, assim como os céus estão abertos sobre este lugar, que assim seja sobre a sua vida. Que você esteja com o coração aberto, atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar contigo nesta tarde. Feche os teus olhos, eu quero orar contigo, vamos consagrar esta celebração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, oramos consagrando, Senhor, a Ti este culto, Senhor, de celebração. Ó Deus, obrigado pelo privilégio, Senhor, ó Deus, de pararmos e recebermos a mensagem que vem direto do Teu coração. Eu quero orar, Senhor, ó Deus, neste momento, por cada vida que está recebendo, Senhor, ó Deus, que está conectado conosco, Senhor, neste momento. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa invadir poderosamente cada casa, cada coração, Senhor. Ministra, Senhor, ó Deus, profundamente. Fala conosco, Senhor. Fica conosco. Este é o desejo do nosso coração, Senhor. Este é o nosso pedido, Senhor, neste momento. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, Tu és o estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti e ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. A igreja canta a Ti e ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto.
Rei, tu és o Rei. O universo chora, o sol se apaga. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, glórias a Deus por este momento.
que você possa continuar nessa mesma atmosfera de louvor e adoração. E nesse momento eu quero ministrar ao seu coração uma palavra sobre dízimos e ofertas. Você sabe qual tem sido a maior arma do inimigo nos últimos tempos? Não é o coronavírus. O inimigo tem usado do medo. Muitas pessoas estão travadas por causa do medo. As pessoas estão acometidas de um medo muito grande. As pessoas têm medo do amanhã, medo da morte, medo do vírus, medo do dinheiro acabar, medo do medo, é muito medo. E sabe, queridos, o medo ele paralisa e não vem de Deus. O medo ele nos leva a olhar somente aquilo que os olhos naturais veem, as circunstâncias, e nos impedem de ver o sobrenatural de Deus em ação. O medo, ele faz com que as pessoas deixem de obedecer a Deus e, consequentemente, de viver as suas promessas. Sabe, queridos, hoje, mesmo em meio a esta circunstância que nós estamos vivendo, os dízimos e as ofertas continuam sendo uma direção clara do Senhor. E as ordenanças de Deus não se moldam às circunstâncias que nós vivemos, mas é nós, eu e você, que precisamos nos amoldar a Deus e a sua vontade descrita na sua palavra. Agora, talvez você esteja se perguntando como? Como em um tempo como esse, um tempo de tantas incertezas, eu vou conseguir me desprender do medo e obedecer a Deus, né? Como dizimar, ofertar, como confiar e nos adaptar a Deus nesse período sem se preocupar. E eu quero te dar uma chave que está lá em 1 João capítulo 4 versículo 18, onde a Bíblia diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe, querido, quando nós estamos em Deus e o seu amor está em nós, nós temos uma compreensão sobrenatural do cuidado de Deus por nós. E essa compreensão remove do nosso coração o medo. A chave para a remoção de todo medo de nossa vida é um relacionamento profundo e íntimo com Deus, até que nós possamos não apenas compreender este amor tão grandioso, mas sermos cheios deste amor, deste grande amor do Pai. A minha oração, queridos, é para que nessa tarde o Espírito Santo de Deus nos fortaleça no amor do Senhor e que todo medo, toda dúvida, toda ansiedade caia por terra e eu e você possamos ser livres pela fé no Pai, nas suas promessas, em sua palavra, ofertar, dizimar e obedecer a Deus. Sabe, queridos, quando nós decidimos em nosso coração obedecer a Deus, a obediência atrai o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então que nessa tarde você possa romper. Eu não sei qual é a circunstância que você tem vivido. Talvez você tenha andado ansioso, com medo. Decida largar, decida mergulhar nesse amor do Pai. Decida provar desse amor paternal de Deus e rompa em fé, em obediência, e você vai ver o cuidado de Deus, o sobrenatural de Deus se manifestando sobre a sua vida. Eu quero orar contigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Receba, Senhor, a Deus, essa ação como um ato de adoração e obediência a Ti. Deus, os nossos olhos, nós declaramos com essa ação que os nossos olhos não estão nas circunstâncias, mas estão no Senhor, o nosso Deus, o Deus que tudo provê, o Deus que nos sustenta. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada coração aflito, cada coração, Senhor, ó Deus, que anda ansioso mediante esse momento. Que a Tua paz, o Teu amor, Senhor, possa inundar, Senhor, essas vidas. E dê, Senhor, ó Deus, a cada um de nós, Teus filhos, Senhor, ó Deus, que Te buscam, uma experiência sobrenatural, com uma paz que excede todo entendimento. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus.
Amém e amém. Queridos, você pode fazer as suas contribuições pelas nossas contas bancárias, os dados estão na tela, nós também temos a nossa chave Pix, mas se você preferir, nós estamos de terça a sexta na igreja, das 13h30 às 18 horas e os sábados, das 9 da manhã às 12 horas, se você preferir vir lá, trazer o seu dízimo, a sua oferta, de forma pessoal, conversar, receber uma oração, nós estamos lá preparados para lhe receber. Que Deus te abençoe. Meu Jesus nada poupou, sua vida entregou e hoje sou livre para adorar. Vida eterna eu encontrei em Jesus, meu grande Rei, e hoje eu venho ofertar. Como oferta eu me dou a Jesus, meu Salvador. Eu me entrego a Ti, Senhor, em Teu altar. Jesus, eu reconheço Teu amor, eu não mereço. Vou ofertar a Ti com tudo que eu sou. Autor da minha vida, o grande doador, tudo aquilo que eu tenho é para Teu louvor. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Boa tarde, família AV Toledo. Estamos hoje em uma experiência um pouco diferente, fazendo um culto nos nossos cartões postais da nossa cidade. Eu estou aqui no Parque do Povo para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema de hoje é Não Ameis o Mundo. E eu quero convidar você, juntamente comigo, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, o capítulo 2, versículos de 15 a 17. Você pode abrir aí na sua casa, acompanhar a leitura e nós vamos ter um tempo de reflexão nas Escrituras Sagradas. Diz o texto: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que fez a vontade de Deus permanece para sempre. Eu e você estamos em uma jornada espiritual. Nós somos alcançados pela graça e pela fé nós temos salvação em Cristo Jesus. Estamos indo em direção a um descanso eterno, a uma vida eternamente com Deus. E nessa jornada, até que seremos glorificados e vamos viver eternamente com o Senhor nos ares, até que cheguemos lá, nós estamos em uma caminhada, em uma jornada. E nessa jornada, meus queridos, nós teremos que lutar contra os desejos e paixões da nossa carne, contra os desejos que nós carregamos em nosso coração. E é exatamente isso que pode levar você, que vai direcionar você ao longo desse caminho. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 23, o desejo dos justos resulta em bem, e a esperança dos ímpios em ira. Ou seja, os nossos desejos, eles direcionam o nosso futuro. Os desejos dos ímpios vão trazer bem, vão trazer paz, vão trazer a bênção do Senhor, mas os desejos dos ímpios vai trazer a ira de Deus sobre as suas vidas. Nós vemos um exemplo clássico a respeito deste princípio na palavra de Deus, quando nós lembramos da história do povo hebreu, lá em Números, capítulo 11, quando nós vemos que uma galera, um povo que estava ali, que era parte dos estrangeiros, eles começam a ficar insatisfeitos. Eles não estavam mais contentes em comer apenas o maná que Deus mandava diariamente. E o que então aconteceu? Eles começaram a inflamar o povo.
E além dos estrangeiros, os israelitas também começaram a ficar inflamados com esse sentimento de mágoa, de ressentimento, dizendo: olha, nós tínhamos lá no Egito cebolas, nós tínhamos vegetais, nós tínhamos peixes. E eles começaram a lembrar do passado de escravidão, com um saudosismo, dizendo: olha, seria melhor que nós estivéssemos no Egito, sendo escravos, e lá pelo menos nós teríamos peixe para comer, pelo menos nós teríamos vegetais para comer, nós teríamos temperos para comer. E a palavra de Deus diz que a ira de Deus se manifestou contra eles, como disse o texto de Provérbios, que o desejo do ímpio provoca a ira de Deus. E eles começaram então a reclamar porque eles não tinham carne para comer. E a ira de Deus se manifesta contra aquele povo. Porque, meus amados, a ira de Deus se manifestou contra o povo hebreu. Qual é o problema de nós comermos carne? Querermos comer carne. Qual é o problema disso? Qual é o problema nós variarmos o cardápio? Ora, não há problema algum nisso. Não há problema em você variar o seu cardápio, não há problema em você querer comer algo diferente. O problema é que eles começaram a dizer: olha, já que nós não temos carne aqui, seria melhor ser escravos. E por causa do capricho, o desejo de querer comer carne, eles esqueceram da realidade da escravidão no Egito. E é o que acontece muitas vezes conosco. Por causa de desejos não satisfeitos aqui neste mundo, por causa de vontades não satisfeitas aqui desta terra, nós começamos a ficar insatisfeitos com Deus. E nós começamos a olhar para o passado com saudosismo. A expressão da ira de Deus mostra que eles estavam se esquecendo da realidade espiritual da escravidão. O problema não era querer comer carne, o problema era querer estar na escravidão, quando eles estavam vivendo a liberdade fora do Egito. A palavra de Deus então diz que o Senhor, ele se manifesta. E ele diz: olha, eu vou dar tanta carne para vocês que vai sair pelos narizes de vocês. E aí então Deus envia codornizes. E durante um dia e uma noite, o povo passa a juntar aquelas aves para comer. E a Bíblia diz que cada família junta ali pelo menos 10 barris de codornizes. É muita carne. É muita carne. A ira de Deus se manifesta dizendo: olha, vocês queriam carne, então está aí a carne. Enquanto eles estavam comendo, ainda a carne estava pelo dente. A palavra de Deus diz, em Números capítulo 11, que a ira de Deus se manifestou e uma praga matou boa parte do povo. Nessa história nós aprendemos que muitas vezes nós, mesmo tendo a promessa de uma terra que mana leite e mel, nós podemos morrer no deserto por causa da ingratidão e da insatisfação. Queridos, eles teriam o maná, eles teriam abundância, eles estavam indo em direção a uma terra que manava leite e mel. Mas eles não conseguiam olhar para a abundância do futuro. Eles queriam viver e comer carne naquele momento. Eles teriam tudo o que eles quisessem para comer na terra prometida, mas eles ainda estavam no caminho, eles ainda estavam no deserto, eles ainda estavam em peregrinação. Isso significa, meus amados, que enquanto nós estivermos peregrinando em direção à eternidade, nem tudo o que nós queremos, nem tudo o que nós desejamos será alcançado. A grande questão é: você vai desfalecer porque você não alcançou o que você quis? Meus amados, a obsessão pelas coisas dessa vida, ela pode nos matar. Não é errado você desejar as coisas dessa terra. O problema é quando nós amamos e temos uma obsessão por essas coisas. E por conta disso, nós podemos perder a eternidade por querermos comer carne neste momento. Por querermos satisfazer os desejos momentâneos da nossa carne. E olha como é grave o que aconteceu. Eu quero convidar você a abrir comigo em Números, capítulo 11, versículo 34. E nós vamos ver a conclusão deste episódio. Olha o que diz. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Sepulcro dos Cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelos desejos das iguarias do Egito.
o lugar onde essa tragédia aconteceu se chamou Sepulcro dos Cobiçosos. Ou seja, o lugar onde aqueles que ansiavam tanto pela carne, que esqueceram da sua condição do passado e se esqueceram da terra prometida, eles ali então pereceram no deserto. Isso significa, meus amados, que os nossos desejos, eles podem ser um sepulcro para aqueles que estão caminhando rumo à eternidade. Que nós podemos morrer nessa terra desejando e nada conquistando. Desejando as coisas deste tempo presente, esquecendo a nossa condição anterior de pecado e esquecendo que nós teremos um lugar que mana leite e mel, que nós temos uma terra prometida, que nós temos um lugar na eternidade preparado para nós. Nesse lugar haverá abundância, muito mais do que o que nós queremos e desejamos nesse mundo. Nós vamos viver a satisfação plena disso tudo na eternidade. A grande questão é se nós vamos nos deixar ser movidos pelos desejos deste tempo presente e vamos nos esquecer da realidade espiritual, da liberdade da escravidão e da promessa de uma vida eterna com Deus. Eu e você, como cristãos, como filhos amados de Deus, não podemos esquecer do que Jesus fez por nós na cruz. Esquecer de que Ele nos libertou da escravidão do pecado. E que qualquer que seja a nossa condição, para além disso, a liberdade, por mais que nós podemos passar por lutas e provas e até por privações neste mundo, nada se compara à condição de pecado que nós vivíamos antes. E nada se compara das aflições deste tempo presente a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para nós na glória. A minha palavra para você é: não ame o mundo. Não ame o que no mundo há e não se perca da eternidade por causa dos desejos deste tempo presente. Baseado no texto, então, da primeira carta de João, eu quero aplicar com você 3 princípios para que eu e você possamos não ser distraídos, dispersos pelos desejos deste tempo presente e possamos continuar focados em nossa jornada espiritual rumo a uma eternidade com Jesus Cristo. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é: não ame o mundo, ame a Deus. O texto começa dizendo: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Preste atenção, não ame o mundo, ame a Deus. Não ame o mundo, ame a Deus. Sabe, o mundo valoriza a formosura, o mundo valoriza a beleza exterior, o mundo valoriza de maneira extrema as aparências. Amar a vida de aparências é amar aquilo que existe no mundo. O mundo valoriza o poder, o status, o reconhecimento dos homens. O mundo valoriza a popularidade. O mundo valoriza a produtividade. Aliás, para o mundo você vale o que você produz. O seu valor não está na sua identidade para o mundo, em quem você é, mas naquilo que você produz, nas suas competências, nas suas habilidades, naquilo que você pode oferecer para a sociedade. O mundo valoriza demais a produtividade. O mundo valoriza demais o materialismo, o ter, o possuir e querer cada vez mais. Eu já vou dizer para você, não é errado buscar construir uma casa, melhorar, fazer melhorias, trocar de carro, mas o amor por essas coisas, a paixão por essas coisas pode desprender você e desfocar você do caminho para a eternidade. O mundo valoriza o individualismo, o hedonismo, que é viver para o próprio prazer. Viver para satisfazer as suas próprias vontades. Ei, não ame o mundo, ame a Deus. Alguém que gasta todas as suas forças para amar a Deus, não tem forças para amar o mundo. Alguém que ama a Deus de todo o seu coração, não tem lugar em sua alma, não tem espaço em sua alma, não tem tempo em sua agenda para amar o mundo. Se você não quer amar o mundo, então ame a Deus. Gaste todas as suas forças. Entregue toda a sua alma
para amar a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração. Tenha vida com Deus. Obedeça os seus mandamentos. Siga a sua vontade. Incline os seus desejos para aquilo que é espiritual. Busque uma vida diária com o Senhor Jesus Cristo. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e não sobrará mais espaço para as coisas deste mundo. Então, ame a Deus com tudo que você tem. Ame a Deus com todas as suas forças. Segundo princípio, é deixar de amar as coisas que no mundo há. Primeiro, não ame o mundo. Segundo, não ame as coisas que existem no mundo, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A cobiça da carne diz respeito aos prazeres sexuais, ao individualismo ou a buscar satisfazer de forma egoísta os prazeres sexuais. A cobiça dos olhos diz respeito a nós vivermos de aparência, a nós vivermos buscando aquilo que os nossos olhos estão alcançando, aquilo que as nossas vistas estão alcançando. E a palavra de Deus diz que nós devemos andar pela fé, não por aquilo que nós vemos, mas pela fé no Filho de Deus. E terceiro, a ostentação dos bens, o materialismo. Não ame o mundo, não ame o que no mundo há, que é a cobiça da carne, os desejos sexuais, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, o materialismo. Cuidado por não gastar a sua vida para construir coisas para este mundo e esquecer aquilo que Deus tem para você num plano eterno. Terceiro e último princípio, entenda que quem vive para fazer a vontade de Deus permanece, mas quem vive para fazer a sua própria vontade perece. Eu vou repetir. Quem vive para fazer a vontade de Deus permanece para a eternidade. Mas quem vive para satisfazer a sua própria vontade, os seus próprios desejos, acaba perecendo. Assim como foi aquele povo no deserto que desejou a carne e acabou morrendo pela ingratidão, pela insatisfação e por esquecer de uma promessa de uma terra prometida. Se você viver para satisfazer os seus próprios interesses, você vai acumular e trabalhar para construir algo que vai perecer. Mas se você viver e trabalhar para fazer a vontade de Deus, você vai construir para um plano eterno. Você vai permanecer e vai viver eternamente. Assim como disse Jesus Cristo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vivemos eternamente. E é aqui que nós precisamos nos render à vontade de Deus. O texto diz assim: o mundo e a sua cobiça, o mundo e os seus desejos passam. De repente você queria tanto ter alguma coisa, aí você alcança e vê que não é tudo aquilo. Sabe por quê? Porque os desejos passam. Eles mudam também. Uma hora você queria algo, de repente você já não quer mais aquilo, você quer outra coisa. A cobiça do mundo passa. Os desejos são transitórios. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que eu e você precisamos fazer é nos render à vontade de Deus. Existe um ciclo que nós caminhamos até nos rendermos à vontade de Deus. Primeiramente, nós chegamos para Deus e expressamos para Deus todas as nossas vontades. E dizemos: Deus, essa é a nossa vontade. Deus, compartilhe conosco. Faça com que as nossas vontades deem certo. Faça com que aquilo que a gente almeja, faça com que aquilo que a gente deseja aconteça. Faça com que as nossas vontades se realizem. E nós vamos nos relacionando com Deus como se o Senhor fosse o gênio da lâmpada. Nós vamos apenas trazendo demandas a Ele, dizendo: Senhor, essa é a nossa vontade, essa é a nossa vontade. E pedimos que Deus satisfaça a nossa vontade.
Mas basta caminhar um pouquinho e amadurecer na fé, nós já começamos a pensar e dizer, olha, eu acho que não é sobre mim, eu acho que é sobre Deus. E nós começamos a dizer, Senhor, mostra-me a tua vontade. Nós começamos a dizer, Senhor, o que tu tens para mim? Senhor, o que tu queres de mim? O que tu esperas de mim? Nós começamos a pedir, Deus, qual é a sua vontade? E por último, é quando nós já nos rendemos à vontade de Deus. A nossa oração, ela muda completamente. A nossa oração passa a ser, Deus, me ajuda a fazer a tua vontade. Nós começamos orando e dizendo, Deus, faça a minha vontade. Depois nós amadurecemos um pouco e dizemos, Deus, qual é a tua vontade? E por último, rendidos, nós já dizemos, Deus, me ajude a fazer a tua vontade. A amar a ti com todas as minhas forças. Me ajude a amar o próximo assim como Jesus Cristo me amou. Me ajude a servir e entregar os meus dons e talentos ao Senhor. Me ajude a levar almas para Jesus, me ajude a pregar o Evangelho, me ajude a deixar um legado nessa terra que não é sobre mim, mas é sobre Ti. Me ajude a entregar a minha vida como um corpo santo, vivo, agradável, um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Me ajude, Senhor, a não acumular bens aqui nessa terra, mas lá na eternidade. Me ajude, Senhor, a não fazer a minha vontade, mas fazer a sua vontade. A viver não para os meus interesses, mas para aquilo que Tu tens para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério. E é nesse momento que nós nos rendemos à vontade de Deus e passamos a fazer a vontade de Deus Pai. É neste momento que nós começamos a plantar para a eternidade. É nesse momento que nós começamos a construir, não para uma vida transitória e passageira, mas para uma vida eterna. Então, meus amados, não amem o mundo, amem a Deus. Não ame aquilo que existe no mundo. E por último, não busque fazer os seus próprios interesses. Se renda à vontade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, meu querido, nós estamos em uma jornada. Nós estamos em uma caminhada rumo à vida eterna. Fomos alcançados pela graça, fomos pela fé, nós temos vida e vida em abundância, temos a vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós estamos caminhando. Ainda não chegamos no estágio da glorificação. E até que lá cheguemos, nós temos uma batalha. E eu quero dizer para você que talvez não seja o diabo o nosso grande adversário nessa jornada, mas as nossas próprias vontades, as nossas próprias cobiças e paixões é que podem nos desviar o foco e fazer assim como foi com aquele povo no deserto, esquecer da condição anterior de pecado, passar a desejar ser escravo e não mais livre e esquecer de que nós temos uma vida eterna pela frente. Eu estou aqui para dizer a você, meu querido, minha querida, meu amado, você que está nos assistindo nessa tarde. Eu estou aqui para dizer a você, Cristo Jesus pagou um preço pela sua vida. Faça o sacrifício valer a pena. Se renda ao plano eterno de Jesus Cristo. E cuidado, para que você não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, por causa dos desejos e cobiças deste mundo. A minha oração nessa tarde é para que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração, para que ele te motive a sair do lugar, para que todos nós possamos nos render à vontade do Senhor, para que você possa abrir mão dos seus interesses, da sua vontade, para viver a vida que Jesus Cristo tem para mim e tem para você. Eu quero nesse momento, se essa palavra tem falado ao seu coração, eu quero me unir com você em oração. E antes de nós encerrarmos, eu quero orar com você, eu convido você a ir na sua casa, fechar os seus olhos e nós juntos vamos orar. Querido Deus e Pai, nós sabemos que o Teu plano, ele não é sobre um tempo, que o Teu plano é sobre uma eternidade, que há um sacrifício pago na cruz do Calvário pelos nossos pecados, que nos garante acesso a Deus, Pai, a uma vida eterna contigo. Não nos deixe, Senhor, presos nas cobiças deste mundo. Não nos deixe, Senhor, presos, ó Deus, nos nossos próprios interesses, que nos fazem esquecer,
Ó Deus, que nós precisamos nos render diante de Ti e da Tua vontade. Eu oro, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã que está comigo em oração nessa tarde. Ó Deus, que o Teu Espírito possa visitá-los. Ó Deus, que o Teu Espírito possa vivificá-los. Possa, ó Deus, convencê-los acerca do pecado. E que nós, em arrependimento, possamos nos posicionar para que nós sejamos este povo que não vai morrer no deserto, mas que vai alcançar a terra prometida e viver pelos séculos dos séculos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu oro a Deus para que haja o fortalecimento da nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, existe uma vida eterna. Não se perca, não troque o que Deus tem por você na eternidade para satisfazer as suas vontades nesse tempo que é breve e passageiro. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e oro para que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá, vença e volte na nossa celebração online no próximo domingo. Deus abençoe. Glórias a Deus por essa mensagem poderosa que foi derramada sobre o nosso coração. E antes de nós encerrarmos este culto, eu gostaria de passar umas comunicações bem importantes. Próximo sábado, dia 27, nós temos a volta dos nossos cultos presenciais, ok? Então, os cultos continuam no mesmo horário, às 17 horas e às 18 horas e 30 minutos. Porém, lembrando que vai acontecer no sábado, ok? Então você é o nosso convidado especial a estar vindo, participando. Nós estamos preparando a igreja, deixando ela um ambiente seguro para que você possa vir com toda a tranquilidade, celebrar o Senhor de forma presencial em família, ok? No domingo nós continuamos com a nossa programação online. Às 9h30 da manhã nós temos o nosso Café com Pastores, um momento pelo Facebook de interação, um momento de compartilhar um devocional, de oração. Você também pode interagir conosco, fazendo uma pergunta, contando um testemunho, fazendo um pedido de oração. Enfim, você é o nosso convidado a este momento especial. Domingo, 9h30 da manhã e às 18 horas, o nosso culto online pelo nosso canal oficial do YouTube, ok? Então, a mensagem de domingo à tarde não é a mesma do sábado, ok? Você pode vir participar do nosso culto presencial no sábado e mesmo assim acompanhar a mensagem do domingo às 18 horas. E a semana continua com a nossa programação online. Terça-feira nós temos os nossos cursos e classes. Quarta-feira nós temos os nossos pequenos grupos e na quinta-feira, então, para você que está fazendo 30 semanas, o nosso encontro vai continuar acontecendo de forma online. As faixas etárias também estão se movimentando, você fique atento às redes sociais para acompanhar aí as programações dessa galera aí, ok? Feche teus olhos, nós queremos orar contigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por essa palavra que foi semeada, plantada em nosso coração. Deus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo regue, Senhor, ó Deus, ó Pai, poderosamente tudo isso que foi ministrado, Senhor, ó Deus, e que isso cresça, Senhor, em nosso coração e nos leve, Senhor, ó Deus, a dar frutos que glorifiquem, Senhor, o Teu nome, Senhor. Ó Deus, eu quero orar por cada vida, Senhor, que está nos acompanhando, que nos acompanhou, Senhor, que a Tua graça, o Teu cuidado, Senhor, ó Deus, ó Pai, a Tua provisão esteja sobre cada vida, cada família, Senhor, representada, Senhor. Nós oramos assim, abençoando, Senhor, ó Deus, ó Pai, o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus.